Nesse vídeo eu vou te explicar 4 coisinhas em relação a esse vírus, sendo a última delas o que o Brasil deve fazer para se proteger e proteger sua população. Em todo final de ano e início de um novo ano, a gente fica bem reflexivo acerca dos acontecimentos passados e das perspectivas futuras. Eu estava hoje rememorando o drama, parece até um filme de ficção, que nós vivemos com a Covid-19, naquela época da pandemia, que ninguém saía das casas, todo mundo enclausurado e muito apreensivo em se saber o que iria acontecer com todos nós naquele momento. E a grande questão que se coloca após o fim da pandemia é quando será a próxima pandemia e o que causará a próxima pandemia. Porque sim, de certo, uma próxima pandemia virá, porque isso faz parte do ciclo da humanidade. Se eu relatar para vocês algum histórico das pandemias, a gente tem pandemia de varíola, pandemia de peste negra, pandemia de gripe espanhola, pandemia de HIV/AIDS, Covid-19, ou seja, as pandemias representam um ciclo dentro da história da humanidade. Mas, de acordo com que vários pesquisadores, cientistas mundiais na área de infectologia e na área de imunologia vêm colocando, o H5N1, que é o vírus da gripe aviária, é um seríssimo candidato a ser o próximo agente da próxima pandemia. E nesse vídeo eu vou te explicar 4 coisinhas em relação a esse vírus, sendo a última delas o que o Brasil deve fazer para se proteger e proteger sua população. Olhem, falar da origem do H5N1 não é uma tarefa das mais fáceis, porque isso remonta à história evolutiva dos vírus. Certamente esse vírus está circulando na natureza há muito tempo. Entretanto, a humanidade detectou esse vírus pela primeira vez na década de 1950. E de lá para cá, os cientistas vêm monitorando o comportamento desse vírus. Por sinal, em 1997, o H5N1 causou um surto muito sério em granjas em Hong Kong, impondo a necessidade do abate de 1.500.000 frangos naquele ano. Originalmente, o H5N1 circulava apenas entre aves silvestres e aves domesticadas, inclusive as aves de granja. Entretanto, de tanto ele se multiplicar entre as aves, ele aumentou a velocidade de multiplicação. A gente sabe que quanto mais um vírus se multiplica, mais ele reproduz o seu material genético e aumenta aí a chance de haver uma mutação. Uma dessas mutações fez com que o H5N1 ganhasse a capacidade de passar de aves para mamíferos. E ele já foi encontrado em focas, leões marinhos, golfinhos, bovinos e até mesmo em seres humanos. Sim, desde 2003, a Organização Mundial da Saúde monitora os casos humanos de H5N1, já foram aproximadamente 850, com cerca de 500 mortes. Ou seja, ele tem uma taxa de letalidade em seres humanos superior a 50%. E isso torna esse vírus um vírus altamente letal. No caso da transmissão do H5N1 de aves para seres humanos ou de outro mamífero para seres humanos, isso acontece quando o ser humano inadvertidamente entra em contato com o animal infectado, com suas fezes, urinas e demais secreções. Nos Estados Unidos, por exemplo, atualmente há a emissão de um alerta dado pelo CDC. Em áreas de criação de gado, os tratadores de gado estão contraindo H5N1 a partir de gado infectado que contraiu a partir de aves contaminadas. E aí sabem qual é a nossa grande preocupação? É que num próximo salto evolutivo do H5N1, ele consiga passar de seres humanos para seres humanos. Já há até relatos de pessoas que contraíram H5N1 cuidando de parentes doentes com a virose. Mas são relatos ainda muito escassos e pouco comprovados. Se esse vírus adquirir a capacidade de circular entre seres humanos, passando de humano para humano, nós estaremos diante de um grande problema. Isso porque os seres humanos circulam no planeta numa velocidade muito grande. Imaginem quantos milhares de voos estão acontecendo todos os dias conectando pessoas entre os países. Foi assim que a Covid-19 rapidamente se espalhou.
Bom, e o que o Brasil deve fazer? A cartilha já está pronta pela ciência. É basicamente informação. Se você está, por exemplo, de férias numa praia e vê uma ave silvestre morta na areia da praia, você não deve tocar nessa ave, não deve encostar, porque ela pode ter morrido de H5N1. Deve notificar as autoridades para que elas possam recolher e examinar o animal. Monitorar a entrada de pessoas em nosso país vindas de áreas onde está havendo surto de H5N1 é uma outra medida bastante eficaz, mas principalmente o Brasil deve investir no Instituto Butantan, na Fiocruz e em tantos outros institutos de pesquisa para que a gente possa ter vacinas adequadas, em quantidade adequada, desenvolvidas e eficazes para o H5N1 e as suas variantes, e tenhamos inclusive medicamentos antivirais em estoque para caso aconteça algum problema, a gente não seja pego com as calças nas mãos. A ciência brasileira tem um potencial extraordinário e que precisa ser valorizada pelos nossos governantes, dando aos nossos cientistas as condições para desenvolver soluções que irão proteger a população brasileira no momento atual e no momento futuro. O nosso papel aqui não é alarmar ninguém, é trazer informação de qualidade. Por enquanto, o H5N1 é uma infecção viral que circula predominantemente entre aves e que pouco risco oferece à saúde mundial em relação a uma pandemia. Mas nós devemos ficar de olho porque, com um salto evolutivo, o H5N1 pode ser o vírus da próxima pandemia. Boa noite, até a próxima!